É, é. E bom, então, eu fiz esse mapa mental, porque quando eu disse para vocês que eu gostaria de falar sobre relacionamento a dois, eu sabia que era um assunto super, super complexo, um dos mais complexos. Não é um assunto que eu sinto que é o assunto fácil para mim, igual eu gosto de falar de trabalho, igual eu sinto facilidade em compreender, né? Porque a compreensão é esse entendimento prático, é você conseguir transformar aquele entendimento na prática. E eu sinto que o relacionamento, não sei se é porque eu tenho muitas questões, muitas reflexões que ele, a partir dele, né, que vem com ele, ou se realmente faz parte do desenvolvimento psicossocial do meu sistema. Então, eu vi a Rose falando, e uma coisa relevante é entender que, às vezes, a gente não está lidando com as consequências das escolhas dos nossos pais como se fosse algo imposto, assim, como se fosse um karma que a gente tem que carregar. Na verdade, os nossos pais mostram em que nível de desenvolvimento psicossocial nós estamos. Isso pode ser algo que você vai reconhecer e vai depositar a culpa nele, e isso pode ser algo que você vai reconhecer e entender que eles também não tinham, também não tiveram a oportunidade de desenvolver essa habilidade, e talvez isso reflita muito mais o sistema em desenvolvimento do que culpados, né? Culpa e culpados. Então, é muito importante perceber que aquilo que os nossos pais nos dão é aquilo que eles têm. Então, não é como se, de certa forma, a gente pode chamar isso de karma, né? Mas não é um karma dos pais com os filhos, é um karma do sistema, é o que o sistema conseguiu elaborar, é o que o sistema tem de referência, é o que o sistema aprendeu até então. E aí, como parte do sistema, muitas vezes, cabe a nós, e aí vem Kiron, desenvolver aquilo que nos falta, né? Percorrer o caminho que nos falta. Então, bom, vamos lá. Quando a gente fala de relacionamento, tem algumas principais questões que me vêm agora, com certeza tem muitas outras, mas eu foquei nessas aqui. Primeiro, qual é a base, qual é a dinâmica base dos relacionamentos, né? Então, Bert Hellinger tem essa frase que eu trouxe ela esses dias, que foi: o amor, a paixão atrai, o amor une, mas são as trocas equilibradas que mantêm as relações. E essa frase é uma frase muito boa para a gente entender que relacionamento não é uma conquista, talvez não uma conquista que você lá conquistou, pronto, agora você tem um relacionamento. Não, é uma maratona, é uma conquista diária, é um relacionamento, ele vive dessas trocas, é como se o motor que vai mexer esse carrinho se chama troca. E essa troca, de preferência, ela tem que ser uma troca equilibrada. Tem uma perspectiva muito interessante aqui nas trocas equilibradas e no desequilíbrio entre as trocas. Porque se você pensar, quando a gente está falando de trocas equilibradas, o que a gente está querendo dizer, no fundo, é que cada um tem 50% de responsabilidade sobre aquilo, porque é algo compartilhado, não é algo individual, não é algo que eu posso decidir e puxar, mesmo já fazendo, né, muitas vezes, e nem é algo que eu possa deixar que o outro vá puxando e dizendo o que fazer, e, enfim, colocando ali o ritmo dele. Porque o relacionamento, em essência, são duas pessoas coexistindo e tirando proveito que as trocas beneficiam, né? As trocas trazem proveitos, e esses proveitos, quando elas são equilibradas, falam que os dois conseguem se reconhecer no mesmo nível de igualdade. Por quê? Isso é um grande problema também nosso, né? A gente acha que tem pessoas muito melhores e pessoas muito piores, mas a gente esquece que, em essência, a gente é o mesmo grupo, né? O ser humano. Então, assim, nós estamos descobrindo coisas, nós vamos descobrir muitas outras coisas, e em algum momento a gente sabia pouquíssimas coisas. Então, assim, não dá para ficar julgando, tipo, aquele povo lá na Idade Média, nossa, poderia ter, né, se ligado antes, porque é de lá que a gente vem, né? Talvez se a gente estivesse na Idade Média, a gente provavelmente teria se comportado, teria agido da mesma forma. Assim como se provavelmente a gente estivesse no lugar dos nossos pais, a termos de criação, a nível de contexto, em que momento da história nasceram, como foi a criação com os pais, a gente provavelmente estaria e seria da mesma forma, né? Então, isso é muito importante a gente entender essa questão da igualdade. No relacionamento, vem para trazer isso, né? Nós somos iguais. Então, sim, eu tenho forças, mas muitas vezes ter uma grande força demonstra uma fraqueza minha.
né? Então, assim, se eu sou muito boa para o relacionamento, às vezes sou até muito permissiva, né? Isso mostra que talvez me falte individualidade, falando aqui dos librianos, né? Me falte iniciativa por conta própria, me falta coragem. Mas eu estou falando, pegando só um exemplo da astrologia para explicar como funciona essa relação de ter uma grande qualidade, e como uma grande qualidade também pode refletir um defeito, consequentemente, né? Então, assim, nós somos multidimensionais, o que significa que nós temos forças e nós também temos fraquezas. E os outros também têm forças e fraquezas, que às vezes são muito parecidas com a nossa, às vezes são muito diferentes, e é exatamente isso que a gente gosta nele. Mas fato é que a igualdade, ela é muito importante para a relação. Porque se em algum momento deixa de ser uma igualdade, a gente passa para uma outra ordem, para um outro nível de relacionamento, que é um nível anterior, que é o do pai com filho, que são dos pais com filho. Porque no relacionamento entre pais e filhos, entre professor e aluno, entre mestre e discípulo, as relações são sempre hierárquicas, no sentido de que alguém dá e o outro recebe, né? Então, quando nós éramos crianças, nossos pais nos davam e a gente recebia aquilo que eles tinham para nos dar, e fosse o que for, a gente crescia com aquilo, e em algum momento, né, a gente virava essa chave, eu está virando essa chave, que é ser um adulto e não esperar mais desses pais, né? Esperando que eles ainda nos preencham. Então, todas as vezes que vocês estiverem em desequilíbrio, alguém forte demais, alguém fraco demais, você pode saber que o tema que nós vamos trabalhar é um tema anterior. É um tema com pai, com mãe, é um tema que está relacionado à primeira dinâmica dos relacionamentos, que alguém dá e alguém recebe. Né? E aí, então, seja ou porque eu ainda estou nesse lugar de filho que espera dos pais, seja porque eu estou nesse lugar de eu não preciso de nada que vem de vocês, eu vou fazer tudo sozinha. De qualquer forma, a gente ainda assim está falando de uma dinâmica que se estabelece com base nos pais. Só que antes da gente aprofundar nessa questão do desequilíbrio, tem uma coisa muito interessante que é o seguinte: quando nós estamos em equilíbrio, é muito mais fácil sair da relação. Então, o que o equilíbrio traz? A possibilidade de sair a qualquer momento, a possibilidade de algo mudar e pronto, você tem liberdade para sair. E isso, muitas vezes, é o que nos gera mais medo, né? É não poder contar com a segurança de que o outro vai estar lá com toda certeza. Né? Então, muitas vezes, estar em igualdade, não estar nem devendo, nem esperando algo, ele traz essa possibilidade que o relacionamento se encerre, não de uma forma pesada, né? Mas de uma forma leve. Não existe o vínculo a não ser o querer, né? O depositar energia aqui. Então, quando nós estamos em igualdade, fica muito mais fácil partir, o que é totalmente diferente quando a gente está em desequilíbrio. Porque o desequilíbrio, ele vai trazer muitas questões, e nenhuma delas é sobre liberdade. Todas delas falam, em algum nível, a necessidade que nós sentimos de estar próximo do clã, a necessidade que nós sentimos de ser aceita, aprovada, cuidada pelo clã. Então, quando a gente fala de desequilíbrio, e dentro da constelação sistêmica, é muito importante a gente refletir sobre qual é a estratégia de pertencimento que eu uso. Porque a temática do relacionamento é muito parecida com essa né? A dinâmica familiar é do relacionamento, e as outras dinâmicas também são de relacionamentos, né? Sejam amizades, sejam relacionamento de casal, óbvio que tem suas diferenças, mas a base é relacionar-se, né? A base é trocar, a base é ter o outro por perto. E aí, como que esse outro coexistiu comigo? Qual era a minha relação com esse outro? Me sentir aceita? O que eu precisei fazer para me sentir aceita? Então, como é esse processo de querer o outro por perto, e o que a gente faz para ter o outro por perto, né? Para se sentir segura? Porque essa é a nossa primeira base, a primeira dinâmica básica é a de segurança. Porque a gente precisa de segurança para se desenvolver, né? Se você pensar que uma criança nasce completamente vulnerável, e ela vai crescendo no ritmo dela, e aí ela tem que lidar ainda, além com as próprias questões, depois ela tem que começar a lidar com as questões do mundo. Então, nós precisamos de tempo para nos desenvolver, né? Então, a nossa base de crescimento se chama simbiose, segurança. A família
não como essa estrutura cafona, heterossexual que as pessoas pregam, né? A família como estrutura que fornece um lugar para o desenvolvimento, né? Que consegue nutrir um ambiente de desenvolvimento para esses filhos, né? Para isso que serve a família. Então, a gente tem que pensar sobre as nossas necessidades de pertencimento e o que a gente acabou fazendo, qual o comportamento que a gente adaptou aos nossos pais, especialmente, mas também aos nossos irmãos, para se sentir ali pertencente àquele grupo, né? Necessário. Qual foi a minha estratégia? E aí a gente pode falar aqui de 3 principais desequilíbrios, que é a codependência, a lealdade e os julgamentos, né? Todas essas questões, elas vão afetar os relacionamentos afetivos. Então, se a gente for falar de codependência, a gente vai falar sobre, de novo, esse relacionamento anterior ao relacionamento de casal. Então, assim, é um relacionamento de codependência? Não é um relacionamento de casal, porque esse relacionamento de codependência é uma ordem, uma dinâmica que se estabelece entre pais e filhos, né? Eles que alimentam esse vínculo de necessidade um com o outro, né? Eles precisam dessa conexão, dessa fusão emocional, porque muitas vezes a fusão emocional acontece naturalmente, né? Quem tem filho, quem já teve filho, enfim, sabe que quando um filho nasce, né, não é só o filho que precisa da criança, os pais também se acostumam a viver com aquele filho. Eles criam uma dinâmica para viver com aquele filho. Inclusive, muitas vezes, a dinâmica de casal só existe para cuidar do filho, né? Porque muitas vezes os pais não se separam por quê? Porque temem como isso vai afetar a vida do filho, como isso vai afetar a vida em família, né? Então, muitos pais só existem como um casal hoje por causa dos filhos e por causa da família, porque não sabem lidar com essas relações de outras formas, né? Então, tem gente que já não se ama, já não se respeita há, sei lá, anos e continua na relação porque não sabe nutrir as relações, nutrir a família de outras formas. E não à toa que essas relações acabam sendo as mais conturbadas, as mais desrespeitosas. Então, é extremamente problemático quando a gente está nesse lugar de os pais, eles nunca se separam do casal, né? Então, parece que tem um casal, aí o filho nasce, vira os pais, e aí nunca mais essas pessoas são um casal, né? Mas quando eu tô falando disso para falar um pouco dessa relação de codependência, que é um precisar do outro, né? Até para continuar ali naquela dinâmica fechada, naquilo que vê, né? Porque o novo gera medo, o novo gera expectativa, você não sabe se vai ser bom, você não sabe se vai ser ruim, então o desconhecido gera medo. A gente pode até estar num cenário melhor, mas se a gente tiver que passar por uma série de situações que a gente não controla e que não sabe como vai ser, e a angústia que vai dar, e aí só depois descobrir, né, que isso deu uma grande reflexão, uma grande mudada de chave, a gente não vai, né? A gente tem medo dessas dinâmicas que nos levam até um processo que é libertador. Porque não é um processo simples, né? Muitas vezes são processos dolorosos, são processos de quebra um pouco com essa necessidade de segurança e estabelecimento de uma outra musculatura, né? A musculatura adulta ela é muito diferente da musculatura da criança. Então, muitas vezes a gente morre de medo de sair desses espaços que são controlados. E aí, quando a gente fala do desequilíbrio da codependência, a dinâmica básica é essa, né? Então, ou eu sou aquela pessoa que me entrega e tem muito amor, né? Porque as crianças são muito amorosas, né? As crianças têm amor de sobra. Então tem gente que está tão na criança que aquela pessoa ela consegue amar por 2, né? Ela tem tanto amor para dar, ela é uma pessoa tão resolvida, assim, né? Ela tem tanto amor, ela é intensa que ela acha que dá para amar por 2, né? E muitas vezes cai naquele papel de não, eu vou ajudar essa pessoa, eu vou ajudar a curar o trauma dessas pessoas, porque geralmente uma pessoa muito entrega, né, muito entregue, assim, uma pessoa que se entrega demais, ela acaba atraindo um parceiro que se entrega de menos, né? Porque, de novo, a gente está falando aqui de um equilíbrio, de um encaixe, né? Quando tem alguém que se entrega demais, tem alguém que se entrega de menos, né? Então, não à toa fica ali naquela tentativa de fazer com que a pessoa a ame, ou se abra por amor, ou seja
sabe? Que seja como ela, talvez, né? E, na verdade, essa pessoa que quer ser filho, né? Que espera que o outro cuide dela, que deposita essa responsabilidade muito grande em cima do outro, né? De sem você eu não vivo, se você for embora minha vida vai acabar, quem eu vou ser sem você, né? Todas essas dinâmicas que prendem e responsabilizam o outro pela sua vida, elas mostram uma questão de necessidades não atendidas com os pais, né? De questões mal resolvidas com os pais que a gente acaba fazendo, esperando que o outro reedite as nossas experiências, né? Por favor, me mostre que dá para acreditar nos homens. Tipo, não dá para depositar em alguém as expectativas daquilo que os seus pais não fizeram, né? Porque às vezes você está ali, na verdade, se relacionando com os pais e não com a pessoa, porque você nem enxerga o que a pessoa pode te dar ou qual papel aquela relação tem para você ali naquele momento presente. Mas você quer que ela fique lá pro resto da vida dela, porque é aquela segurança que que geralmente as pessoas também têm críticas com os pais, então ficam naquele movimento de, eu não quero isso, eu quero me afastar disso. Elas acabam lá se metendo em outra relação onde elas vão esperar ali que a pessoa seja igual aos pais. Fique ali eternamente, que seja um amor incondicional, e não à toa isso não funciona, né? Sobrecarrega as pessoas. E aí, do outro lado, tem o sobrecarregado por si só, que é a pessoa que quer cuidar de todo mundo, né? Então, essa pessoa, ela fala, todo mundo escora em mim. Só que essa pessoa, ela não percebe que essa é a dinâmica que garante segurança para ela. Porque quando alguém precisa de você, necessariamente você é indispensável. Porque se a pessoa precisa, se a vida dela depende que você esteja lá fazendo o que você está fazendo, doando a sua energia, então, consequentemente, essa é a forma que você encontrou de estar com essa pessoa, de ter segurança que essa pessoa não vai te abandonar, né? Então, não se vejam como vítimas, né? Porque tem muitas pessoas que falam, as pessoas só tomam de mim. Sim, tem pessoas que estão aí, como filhos, só vão tomar. Mas é importante entender que só dá, muitas vezes, não está falando da sua abertura genuína em contribuir com a vida dos outros. Está falando de uma necessidade sua de se sentir segura, né? E de se sentir necessária. E como isso nasce também na família, né? A dinâmica dos filhos que cuidam dos pais é não se separar, é ter ali a certeza que aquele pai vai voltar, vai estar ali para ele, ou que aqueles irmãos, né? Então, a dinâmica, e muitas vezes essas pessoas são empurradas para lá, né? Porque pais infantis criam filhos parentais. Então, a dinâmica dessas pessoas, ela não percebe que ela está no automático, né? Então, ela viveu aquilo ali, a base dela foi a família, e ela continua reproduzindo aquilo, e não à toa atraindo um filho, né? E não um parceiro. E como isso dá trabalho, né? Imagina quando a gente... e a maioria dos filhos vem dessas relações, né? Então, olha como é complicado. E como essas dinâmicas são difíceis de se romperem mesmo. É muito mais forte do que a gente imagina. Mas outras coisas que podem acontecer também, falando sistemicamente, é a culpa, né? Quem aqui não sente culpa de ser um pouco diferente dos pais? Né? É a coisa que a gente mais quer, mas ao mesmo tempo é a coisa que a gente mais teme, porque a gente sabe que se a gente for diferente demais, pode chegar um ponto de virada que a gente já não seja tão próximo, ou que a gente não sinta tão próximo, né? Então, assim, algum de vocês até trouxe um exemplo desses, né? De como, se você tem ali pessoas que estão vivendo a sua vida muito em função da família, e você está vivendo a sua vida em função de você, dos seus parceiros, do seu futuro, como isso gera culpa, mesmo você sabendo que você está fazendo aquilo que você quer. Mesmo você, inclusive, você sabendo que aquilo é o melhor para você. Mas ainda assim você se questiona, mas está todo mundo lá em casa, né? Está todo mundo junto. E mesmo que, em parte, as pessoas estejam infelizes, eles estão juntos, né? Porque a gente tem essa ideia também de que a família é esse lugar que pode ser difícil, mas a gente sofre em família, né? E como o sofrimento é uma das estratégias que mais unem pessoas, né? E assim, em grupos às vezes que é só para reclamar, em grupos que às vezes é para se curar, mas enfim, como
a gente se une na dor, né? E eu já falei isso aqui várias vezes e falo nas constelações como, às vezes, a gente escolhe se conectar com alguém reproduzindo uma dor dela, né? Reproduzindo uma dificuldade dela. Eu sempre dou um exemplo de uma amiga, e esse é um exemplo muito bom, porque é um exemplo que eu acompanho, vejo na minha cara, que é uma família de mulheres solteiras. Uma família de mulheres solteiras e homens desprezados. Então, não à toa, a avó, ela é solteira, né? E era quando o avô, o pai da mãe estava vivo. A mãe é solteira, as irmãs da mãe solteiras, a filha, ela não consegue um relacionamento de jeito nenhum. E aí, como é que tem um relacionamento feliz numa família onde todas as mulheres, elas vivem juntas e todas são solteiras? Então, assim, a nível racional pode não fazer sentido, mas se você for ver a vida afetiva dessas pessoas, existe muita culpa, existe muita conexão no trauma, né? Existe muita conexão na dor. Então, essas pessoas acabam estando juntas por lealdade umas às outras, né? Então, esse é um exemplo, mas quantas coisas a gente não faz, por exemplo, ganhar dinheiro, muitas vezes a gente fala, muitas questões financeiras estão ligadas à lealdade, né? Que é ser leal ao grupo, mesmo que seja na dor. Porque, como criança, não importa a forma que você está se conectando, você precisa se adaptar àquele sistema, que é o seu sistema, você precisa deles. Então, a gente aprende a se conectar naquilo que dói, naquilo que é difícil. E é por isso que eu também sempre bato na tecla. Vamos aprender a construir conexões conscientes com a família e nutrir aquilo que nos conecta a eles e nutrir aquelas vias que são boas vias. Porque senão a gente vai amar cegamente, a gente vai amar na culpa, a gente vai amar na lealdade cega, a gente vai amar na autossabotagem, que são todas formas de amar, que são formas que te infantilizam, te deixam próximo, te deixam sujeito a essa família. E, por fim, a gente tem um desequilíbrio aqui, que é o desequilíbrio do julgamento, que é assim, né? Não preciso nem dizer que é uma das formas mais simples da gente se meter em problema de relacionamento financeiro, profissional, é julgando. E por quê? Né? Eu acho que tem vários motivos, na verdade. Primeiro, por uma questão de emaranhamento mesmo, que foi explicado pelo Bert Hellinger, que é essa identificação, que é esse amor cego, né? Então, se eu não sei o que me conecta, eu vou me conectar a qualquer coisa, eu vou me conectar naquilo que eu já faço, que é, por exemplo, criticar um pai ou uma mãe, ou lamentar uma coisa da minha vida, ou ficar numa culpa, remoendo uma culpa eterna. Todas essas são formas de conexão, porque no fundo você está ali gastando tempo conectado a essas pessoas, nem que sejam da pior forma possível. Então, a gente tem que pensar nessas questões da conexão, porque esse emaranhado, essa conexão cega, ela é muito comprometedora. Mas os julgamentos, eles têm essa forma especial de nos fazer pagar a língua. É um saco. Falando assim, bem toscamente, porque quantas coisas a gente critica nos pais e a gente faz igual. Aí você para perceber, você faz igual. Mas aí o que você faz? Em vez de você entender que aquilo também é um problema seu, você vai lá culpar os pais por não terem te dado uma outra referência, por terem sido uma outra pessoa. Não funciona. Mesmo que seja o certo a se fazer, não funciona. Porque primeiro que, mesmo que eles mudem, isso não vai surtir tanto efeito igual você gostaria, porque você já aprendeu a ser dessa forma, já existe um caminho aí neural, já existe uma resposta padrão do seu próprio sistema. Então não adianta você achar que, se meus pais mudarem, eu vou mudar. Não, porque ainda assim você vai ter que aprender o caminho da mudança. Porque não existe mudança mágica, não existe transformação do dia para a noite. Dificilmente alguém muda uma coisa muito relevante assim. Então, tirando, né, a outra forma, além dessa parte bem processual de repetir o mesmo comportamento diversas vezes, só se muda por forte impacto emocional. Então, por uma coisa muito grande acontecer, tipo um luto, uma perda que te faz pensar toda a sua vida. Pronto, forte impacto emocional, você transforma. Agora, tirando isso, é muito difícil. Então, eu fico pensando assim, se ao mesmo tempo que a gente gasta julgando aquilo que não teve, a gente gastasse pensando naquilo que a gente quer e tentando construir aquilo que nos falta, vai ser difícil igual, mas vai ser muito mais recompensador. Vai ser muito mais construtivo.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão do julgamento, porque o julgamento, ele, no fundo, vai refletir só uma falta nossa mesmo. Não é só uma coisa que, aquilo que a gente não tem, né? Aquilo que a gente gostaria de desenvolver, mas a gente não tem. E aí, eu trouxe aqui em específico, porque eu sei que esse grupo é de mulheres, né? E aí eu trouxe a questão aqui do filhinho do papai, né? Que está muito ligada a esses julgamentos e fala desse lugar onde o meu pai é a base do que eu vejo no outro, assim. No caso, óbvio que a gente pode começar a experimentar as relações de forma muito mais fluida, mas se a gente pensa que a base hoje convencional é um homem e uma mulher, né, e aí um óvulo, um espermatozoide, e essa é a base que vai lá e gera uma criança, a gente vê muito relacionamento separado dessas duas formas, né, um homem e uma mulher. E aí, muitas vezes, o eu e o outro, né? Que o eu é muito ligado ao eu da mãe, e o outro é ligado ao eu do pai. E a gente também pode falar isso, né? Uma amiga minha, Nayara, ela até gosta de frisar bastante isso, a gente pode falar também desse lado ativo, desse lado passivo, né? E a gente pode pensar exatamente nessa imagem do óvulo e do espermatozoide. Um lado imóvel, que carrega bastante informação e, por isso, imóvel, e um lado super rápido, que tem essa função de chegar até esse alvo imóvel. Então, um lado ativo e um lado passivo dentro de nós. E aí, essa acaba sendo a base para a grande maioria dos relacionamentos que a gente vê e tem também, né? Mas, obviamente, que não é a única. E aí, o que acontece com as filhinhas do papai? Né? E aí eu fiz um vídeo, eu fiz um Reels no Instagram, e muita gente ficou me questionando, mas como eu posso ser filhinha do papai se eu nem conheci meu pai? Se meu pai me abandonou, se meu pai enfim, não morava comigo e por aí vai. E aí, o que acontece? Né? A filhinha do papai, ela não é só a pessoa que é mimada pelo pai, né? Como a gente tem essa expressão, ela é filhinha do papai. Ela não é a pessoa que é mimada pelo pai, ela é a pessoa que é marcada pelo pai. Então, o pai marca a base do outro no relacionamento. Ou esse outro é demais, idealizado, expectativas que não são alcançáveis, ou esse outro não serve para nada, não presta, é inútil, mais atrapalha do que ajuda, é ausente, né? Então, e óbvio que eu estou nesses dois extremos, tá? Que a gente está trabalhando aqui com os extremos. Então, essa filhinha do papai, ela acaba de uma forma ou de outra, ou ela não se emancipa dessa relação com o pai, e ela quer sempre ficar perto do pai, porque o pai é ótimo. O pai é sensacional, o pai é 10, o pai é 1000 vezes melhor que a mãe. Né? O pai é a pessoa calma da relação, o pai é a pessoa que trabalha, faz as coisas dele, brinca com o filho e é a pessoa maravilhosa da relação, a pessoa boa, né? A mãe é cansada, exausta. Não, a mãe fica com a parte ruim. Não, mamãe não. Agora, papai é aquela pessoa idealizada, né? Especialmente no sistema capitalista. Por quê? Porque no sistema capitalista, quem tem dinheiro tem valor. E aí, muitas vezes, por fato dos homens trabalharem, né, que é uma forma de manterem mulheres cada vez mais dependentes, que deixam as mulheres cada vez mais sem autonomia e com mais responsabilidade, aí os homens trabalham, os homens, eles têm além de ser ali o pai idealizado, ainda por cima ainda tem autonomia financeira. Então, existe uma supervalorização em muitas de nós desse masculino, que é o masculino poderoso, porque ele tem dinheiro e pode fazer isso, e o feminino frágil, sensível, sem autonomia, dependente, né? E aí, de novo, aqui sobre a base. Os pais são essa base, né? Então, se eu via minha mãe dependente financeiramente do meu pai, a probabilidade de eu ter visto em algum momento meu pai como superior naquela relação, em ter visto minha mãe como inferior, né, e ter associado, não, pera, então ser mulher é de você depender de alguém, é você ser inferior, eu preciso de colocar minha autonomia financeira na mão de alguém, eu não quero isso, né, eu não quero isso, e aí muitas vezes esse lado de, eu não sirvo para estar num relacionamento, né, porque ou a pessoa, ninguém vai ser melhor do que meu pai para começar, né, então essa é uma estratégia também de não sair de perto do pai, né? Porque quando a gente começa a gastar problema demais, o que a gente faz? A gente fica na família. Porque ali pelo menos tem um problema, mas a gente já sabe lidar.
né? Problema novo, de novo, é sempre problema. Então, o lance de ser a filhinha do papai é prestar atenção em como a gente vê essa base, né? Como a gente vê o homem na relação, se a gente está vendo ele idealizado, se a gente está vendo só a parte ruim, ou se a gente também está, muitas vezes, se conectando ali, se responsabilizando pela mãe, né? Ai, mãe, sinto muito que esse é o meu pai, que ele me deixou, que ele te deixou, que ele nos deixou, e tentando suprir um pouco dessas necessidades. E aí não se espantar nenhuma dessas pessoas, sejam as filhinhas amadas, sejam as filhinhas que foram negligenciadas, elas ficam ali se relacionando na família, fica ali se relacionando com a imagem do pai, fica ali sempre remetendo a essa imagem. E aí não sai dessa base, não constrói outros entendimentos, né? Porque a vida é assim. Até certo ponto, a gente vai absorvendo o que dá, o que todo mundo produziu. Depois de certo ponto, a gente passa a produzir, consumir de outras pessoas e produzir também. Se a gente não está produzindo conhecimento, produzindo reflexão sobre as questões que são importantes para a gente está comprando de alguém. Então, a gente tem que tomar cuidado de quem que a gente está comprando. E aí, para a gente finalizar, eu acho que ficou até um pouco grande esse esqueminha, a gente tem que lembrar que os pais são a base, né? Então, eles não são só a base do eu e do outro, mas também são a base do adulto e da criança, né? Porque na minha relação com o pai que eu entendo qual é a figura do adulto e qual é a figura da criança, né? Porque essa é a base. Meus pais são a base da figura do adulto que eu tenho. Eu vou construir em cima disso. E aí, a gente tem que prestar atenção nisso, por quê? Porque se, de novo, a gente não notar como a gente vê o adulto e a criança, porque, por exemplo, pode ser um adulto pequenininho e uma criança grandona, né? Que é nos casos da codependência, nos casos do desequilíbrio da pessoa que quer ser filho. Mas também tem a pessoa que é o adulto invencível e a criança totalmente solitária, num canto, desprezada, ninguém olha, ninguém vê, porque aquela pessoa não cuida da criança dela, né? Porque ela cuida de todo mundo, mas não cuida da dela. E aí volta para aquele caso do desequilíbrio com ser pai e mãe de alguém. E como que lida com isso, né? Entendendo que dentro de todos nós tem um adulto e a criança, a base é da relação com os pais, e que no fundo, o que a gente precisa é trabalhar as nossas dimensões maternas e paternas, no sentido de entender o que como pai e mãe, o que uma criança precisa de um pai e de uma mãe, e dar isso para minha criança, porque ela ainda está aqui, porque eu ainda preciso disso, porque as minhas necessidades ainda não foram atendidas. Se eu não fizer isso, eu necessariamente vou colocar isso nos meus relacionamentos. Eu vou levar ou as minhas expectativas, ou as minhas necessidades, mas eu vou levar os mesmos sentimentos para a relação. Então, enquanto eu não entender que dentro de mim tem um adulto e uma criança, porque não tem só o adulto, se você é bom demais, não tem só o adulto, tem um adulto e uma criança. E os dois precisam ser trabalhados, e o quanto mais forte o adulto fica, e mais sensível também ele entende a criança, né? Então não adianta ser só forte, tem que ser sensível. Por quê? Porque dentro de nós tem uma criança, e se a gente não olha para a necessidade da criança, a gente vai esperar que alguém faça isso. E no ator a gente vai responder igual a criança responde, né? No choro, na birra. A criança não entende por que ela está se sentindo daquela forma. O adulto traduz, muitas vezes, o que ela quer, o que ela precisa, né? Ou facilita que ela traga o que ela precisa. Então, a gente precisa fazer isso, né? Precisa fazer isso, precisa de facilitar o que a criança tem para dizer e conseguir colocar isso para fora através do nosso adulto para entender o que faltou e para entender o que eu busco. Porque, de novo, se eu não entender o que faltou, se eu não entender o que eu busco, eu vou para o relacionamento esperando que alguém entenda e me dê. E não funciona, né? Porque a pessoa também, mal está fazendo aquilo ali com ela. E aí a base do casal, né? Que é até certo ponto aí esse lado passivo e esse lado mais ativo, esse homem, essa mulher, tendo em conta que a gente tem essa visão do casal, óvulo, espermatozoide, nesse casal que forma a vida ali, e a gente está pensando só nessa divisão de tarefas, nessa divisão de forças que existe ali no relacionamento, né? Então, não me pergunte assim, tá, mas como que é o futuro, assim, né? Não sei, talvez eu pense que seja um lado ativo e um lado passivo, ambos bem trabalhados, sabe? Uma capacidade de ser muito mais ativa nas relações,
e uma capacidade também de também ser muito mais passiva quando necessário, mas talvez o ideal seja esse feminino e esse masculino interno bem trabalhado, forte, robusto. E aí seria essa base dos pais, né? Então, ter os pais como iguais dentro de você, né? Ah, mas minha mãe... Ter os pais como iguais é o exercício, né? Entender que naquele momento essencial eles foram iguais. E pensar também sobre isso aqui, que não vou entrar muito profundo, que é a questão do amor, né? Porque não dá para falar de relacionamento sem falar de amor. Talvez porque dentro da perspectiva da constelação, dentro da filosofia da constelação, o amor seja exatamente aquilo que nos une, né? Mas tem um ponto interessante aqui, que é pensar o amor tanto quanto um sentimento, mas também como uma atitude, né? Porque se ele for só um sentimento, geralmente eu não controlo, geralmente eu não sei como lidar, geralmente eu não consigo fazer nada com isso, né? No sentido de ele vai existir de qualquer forma, para bem, para mal, e isso acaba também trazendo aquele sentimento de assim, meu pai e minha mãe me batiam ou me puniam, mas eles me amam, porque eles falavam que me amam, porque pai ama filho, porque mãe ama filho, né? Então, assim, a gente toma muito cuidado, porque a gente comprou muita coisa por amor, né? E, na verdade, não. Na verdade, os nossos pais não sabiam nos amar, ou muitos deles não sabiam plenamente nos amar, porque amar também é uma atitude, né? Então, e esses pontos são pontos levantados pela Bell Hooks, né? No livro, acho que o livro chama Tudo sobre Amor, que ela fala que amor sendo uma atitude, esses são os principais pontos que marcam aí esse amor bem feito, né? Esse amor bem feito, não sei se é uma boa palavra, mas que marca essa competência, né? Amar é uma competência, que é cuidado, compromisso, conhecimento, responsabilidade, respeito e confiança. Então, entender o que a gente aceita por amor, porque se a gente for pensar em muitos casos de violência, especialmente a violência doméstica, a gente está falando de pessoas que muitas vezes elas associaram a violência à relação, né? Como se por ver às vezes o pai e a mãe terem essa relação ou pela forma como muitos dos nossos pais foram educados, né? À base da violência, se a gente pensar que a lei da palmada lá, ela saiu, acho que foi eu não sei que ano exatamente, mas eu imagino que, pelo que eu lembro, foi 2000, né? 2000 alguma coisa, mas enfim. Se a gente for parar para pensar, até então era aceitável você encostar a mão na criança, né? Você aceitar você machucar uma criança. Então, se meu pai e minha mãe me batem, se eles me amam, sabe, assim, é muito difícil separar, porque ou você vai reconhecer que seus pais não sabiam te amar, e isso dói muito, ou você vai aceitar que eles faziam isso para o seu bem, né? Como muitas vezes a gente escuta, não, eu estou fazendo isso pelo seu bem, porque lá fora é muito pior, porque o mundo é muito mais duro, porque é tudo mais difícil. Então, perceber também se a gente está amando atitude ou se a gente está só amando o sentimento que aceitou aquilo que os pais puderam dar e acha que relacionamento é isso. Você gritar com a pessoa ou você sofrer com os gritos dessa pessoa, né? Com a falta de respeito ou com a falta de engajamento no relacionamento, né? Então, perceber qual é a base aí do que eu acredito que é amor. Tá. Essa parte aqui é isso.